Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos, mais uma lição do trimestre que fala sobre a intercessão da oração, do apóstolo Paulo. Iremos estudar sobre essa oração intercessória aos Efésios. Sabemos que temos que, por meio dessa oração do apóstolo Paulo, compreender o valor de uma oração intercessória. Quando o irmão nosso ele sofre, também sofremos. Quando um irmão passa por dificuldades, não adianta apenas eu ficar triste, eu sentir, mas sim eu exercitar o amor de Deus na vida da igreja, do nosso próximo. Estudamos na aula anterior acerca do mistério revelado, que é a igreja, e agora em seguida, a partir ali do versículo 14, 15, 16, Paulo ele vai começar a fazer uma oração intercessória. Ele se coloca de joelho e vai orar por essa igreja, pelo mistério revelado. E o que ele orou? É sobre essa oração e sobre a conclusão dessa oração que é a proposta da lição de hoje, possamos compreender de uma maneira simples e objetiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, irmãos, a lição de hoje, número 10, de 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Glória a Deus que tem como texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Irmãos, ele se põe de joelhos, ele vai orar. Por causa disso o quê? Por causa do mistério que foi revelado, por causa da igreja. Então essa oração intercessória a favor da igreja, nós devemos compreender na lição de hoje, e devemos refletir nessa oração, no poder do Espírito Santo a favor da igreja, e que a necessidade da igreja, dela está enraizada, fundada no amor de Deus. Por isso, o nosso Deus, que pode todas as coisas, Ele sim, que pode fazer além do que pedimos, e iremos compreender que a nossa oração é importante, por aqueles que estão passando por algum momento de tristeza, por algum momento de dificuldade. Então, nisso, a verdade prática é importante que você entenda muito bem de que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Isso fala de ação, de atitude, de prática, Paulo vai destacar a necessidade da igreja estar fundada no amor e por meio desse amor fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Mas nisso sempre devemos estar fortalecidos do poder de Deus. Mas o que consta nessa oração? Essa é a nossa principal proposta. A lição bíblica em classe, a leitura bíblica em classe, vai estar em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Iremos adotar uma metodologia um pouco diferente nesta lição, porque iremos, no decorrer da lição, analisar versículo por versículo da leitura bíblica em classe. Assim, na nossa introdução, iremos entender, e é fundamental, que o capítulo 3, do versículo 1 ao 13, em que Paulo vai falar desse mistério da unidade que é revelado, que é a igreja, que estava oculto, mas foi revelado, e nós devemos orar a favor dessa igreja. E do versículo 16 ao 19, ele vai falar sobre essa oração intercessória, deixando claro que nós estamos orando por um Deus que pode fazer tudo, além do que pedimos. Louvado seja Deus. E por isso, ele conclui nessa oração, lá no finalzinho, após orar, que por isso ele é o único digno de ser glorificado. Possamos refletir na lição de hoje, fazer essa reflexão. Devemos sim, amados irmãos, interceder uns pelos outros, em amor, segundo o amor de Deus. O item número 1, tópico número 1, corroborados com o poder do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus,
Paulo ele vai fazer dois pedidos, né? Nós iremos observar o versículo 16 e 17, que vai ser, iremos analisar nesse tópico número 1, que Paulo inicialmente ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Poder pelo seu espírito. Iremos destacar as letras em brancos, segundo o nosso comentário. Poder do Espírito Santo no homem interior e também para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados no amor. Então, corroborados com esse poder, Paulo irá fazer dois pedidos, né? O poder do Espírito no homem interior e essa presença, habite pela fé, essa presença de Cristo nos corações dos crentes. No número 1, do tópico número 1, que fala das riquezas da sua glória, mas Paulo ele denuncia e deixa claro em que ele confia, onde está a confiança dessa oração intercessória. Ele está aqui, para que segundo as riquezas da sua glória. Aqui está a confiança do apóstolo Paulo, as riquezas da glória de Deus vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Isso significa que Deus ele é possuidor de todas as glórias. Ele é despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. E, nesse sentido, Paulo ele irá fazer dois pedidos, que é justamente o número 1 e o número 2 seguintes. O número 2, ele faz o seguinte pedido, fortalecidos com poder. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, irmãos. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder. Poder. Pelo seu Espírito no homem interior, né? Não que eles não tivessem o poder de Deus, mas Paulo está aqui falando em algo assim contínuo, né? Que a igreja seja continuamente revigorada com o poder de Deus. Com isso, mostra a necessidade de um fortalecimento diário que a igreja deve ter. E Paulo está orando nesse sentido, sejamos fortalecidos diariamente pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. O outro pedido que ele faz é habitados por Cristo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, Paulo, na sua oração, ele pede da presença de Deus na vida da igreja, presença da igreja, presença de Deus. E falando algo de algo permanente, não é algo temporário não, habitação permanente, ao contrário de algo temporário. Então Paulo ele ora nesse sentido, habite pela fé em vossos corações, irmãos. No tópico número 2, ele vai falar do amor, e o amor, que é a virtude cristã, deve ser uma qualidade do cristão, o amor de Deus, né? Que deve ser entendido, e não apenas entendido, mas deve ser exercitado, né? Praticado, né? Paulo ele traz essa ênfase na sua oração, né? Ele fala o amor, a virtude cristã, no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, arraigados, enraizados no amor de Deus. Eu vou trazer alguns versículos que falam desse amor. Esse amor é virtude do cristão, da igreja, e Paulo estava orando nesse sentido, né? Observa aqui, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também Mateus, Jesus declara, né, faz um resumo de toda a lei dos profetas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso fala do amor. Glória a Deus também. João fala em capítulo 3, versículo 35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João também fala na sua epístola, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E também, João fala em 3,17, quem pois tiver bens do mundo
e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Né? Devemos ter atitudes concretas para demonstrar o amor de Deus. É mais do que um sentimento, irmãos. E também, bastante conhecido, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor de Deus. E esse amor, irmãos, ele é tão relevante que o apóstolo Paulo implora a Deus para que a igreja de Deus, viva nesse amor e seja enraizada, alicerçada nesse amor. Que fala o próximo item, arraigados e fundados em amor. Né? O versículo 17, o próximo versículo, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. Paulo, ele insiste, né? Pela total compreensão do que seja esse amor, né? Ele fala no versículo 18, né? Para que poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e a profundidade desse amor divino, desse amor de Deus. Irmão, no versículo 18, né? Essas expressões, elas demonstram o tamanho, a grandiosidade do amor de Deus, né? Que ele chega a dizer no versículo 19, excede todo entendimento, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, amados irmãos, a lógica humana, o esforço humano não pode compreender o tamanho desse amor. E é nesse amor que Paulo ora, que possamos conhecer, que possamos praticá-lo, e que possamos ter esse entendimento da vastidão desse amor de Deus e vivermos no amor de Cristo. Isso era uma das motivações da oração do apóstolo Paulo, né? E quando se fala dessa dimensão do amor, nós falamos da intensidade do amor de Cristo, né? Irmãos, só pelo Espírito Santo de Deus nós vamos compreender. Ele diz assim, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura, profundidade. Não, poderes perfeitamente compreender, irmãos. Então, para compreender só pelo Espírito Santo de Deus, não é pelo esforço do homem que alguém vai atingir essa meta, não, irmãos. Mas Paulo, ele ora para que os crentes, para que a igreja conheça e entenda esse amor, que ela versículo 19, conheceu o amor de Cristo, porque excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Assim fala o versículo 19, cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. O tópico 3, que fala da bênção de Deus, excede o pensamento humano. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Iremos analisar inicialmente, número 1, a dimensão das bênçãos divinas e depois o convite para a adoração e a glória devida a Deus. Mas nessa dimensão das bênçãos divinas, o versículo 20, agora Paulo, ele começa, após essa podemos dizer assim, audaciosa intercessão em favor da igreja, Paulo ele traz ensinamentos para a igreja, de que, lembrando que Deus ele é capaz de fazer muito além do que pedimos. E por isso ele deve ser glorificado. Olha só, ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, louvado seja Deus. Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele ora intercedendo para a igreja e ele ensina para a igreja, olha igreja, o nosso Deus pode fazer, ele é capaz de fazer muito além do que pedimos, né? E isso nós estamos já analisando a conclusão dessa oração intercessória. Ele faz essa lembrança no versículo 20, né? Na realidade, irmão, sabemos que a mente humana ela é incapaz de alcançar essa dimensão, né, dessas bênçãos divinas, né? As bênçãos espirituais, elas são ilimitadas. O número 2, o que vai decorrer de tudo isso é um convite para adorar.
Vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos adorar ao Senhor Jesus. E ele vai encerrar esse capítulo fazendo esse convite para adoração. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:21. Ele fala nos versículos anteriores sobre o mistério revelado, das riquezas de Cristo. Ele fala sobre a infinitude desse amor, né, das bênçãos divinas, etc. E chega à conclusão que só nos resta louvar e adorar a Deus. O que ele acrescenta é isso: louve, adore ao Senhor. A glória tem que ser dada a Deus. É o que fala o número 3, a glória devida a Deus. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Igreja. É o principal propósito da igreja. É louvar e glorificar a Deus. É o principal propósito da igreja. O louvor e a glória deve ser dado exclusivamente a Deus. Somente Deus deve ser eternamente glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo o Salmo 115:1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É só a Deus, a glória é para Deus. Também João fala sobre isso: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Ou seja, você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Então é algo que é para todo o sempre, para todo o sempre. Quem deve glorificar Deus dessa maneira? Todas as gerações, todos os crentes de todas as gerações devem glorificar Deus. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Mas durante quanto tempo, pastor? Para todo o sempre. É o que fala o versículo 21. Então, repito, Paulo agora concluindo a sua oração intercessória. E nisso, amados irmãos, chegamos nesta conclusão. Aleluia. Glória a Deus. E nessa conclusão, irmãos, observamos que essa oração ousada do apóstolo Paulo, né? O que Paulo ele desejava para a igreja, o que ele pedia para a igreja? Ele desejava para a igreja um fortalecimento espiritual do poder de Deus. Ele desejava que a igreja exercitasse esse amor de Deus, compreendesse de que Deus ele é capaz, aquele que pode todas as coisas, sim, atender nossas orações, além do que pedimos, sim, e tudo isso enraizado no amor de Deus, irmãos. Possamos meditar na lição de hoje e não apenas fique no nosso intelecto, mas possamos praticar o amor de Deus, sempre fortalecido no Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que essa lição possa te ajudar a você compreender mais as coisas de Deus e ser verdadeiramente servo de Deus, sempre louvando e glorificando o Senhor. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.